tem uma imagem que marcou a história do cinema de terror que eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem, mesmo que nunca tenham assistido o filme original. Uma mulher, cabelo branco erguido tipo uma chama congelada, olhos arregalados. Um véu que parece mais um sudário do que qualquer coisa relacionada a casamento. É a noiva de Frankenstein. E mesmo quem nunca colocou os olhos naquele clássico de 1935 já viu essa imagem em algum lugar. Numa fantasia de Halloween, numa referência de meme, numa citação numa série, sei lá. Esse ícone cultural sobreviveu quase 90 anos. 90 anos, cara, pensa nisso. Então, quando a Universal Pictures anunciou que ia fazer uma reinterpretação totalmente nova dessa personagem, a reação foi mista, digamos assim. Teve gente que ficou animada, teve gente que ficou com muito medo, e teve gente, e eu me incluo aqui, que ficou com os dois sentimentos ao mesmo tempo. Tipo aquela sensação estranha de animação misturada com um nervosismo que você não consegue explicar direito. Mas aí vieram as informações concretas. E cara, aí mudou tudo. Primeiro nome que apareceu, Maggie Gyllenhaal na direção. Para quem não lembra, foi ela quem dirigiu A Filha Perdida em 2021, aquele drama pesado e belíssimo que tirou Dakota Johnson do patamar de atriz da franquia 50 Tons e mostrou que ela é de fato uma atriz de verdade. Maggie Gyllenhaal tem um olhar específico, um estilo de contar histórias que não é para todo mundo, mas que quando funciona, funciona de um jeito que você não esquece. E ela foi escalada para dirigir um filme de monstro da Universal. Interessante, né? Segundo nome. Jessie Buckley como a noiva. Jessie Buckley. Olha, se você ainda não viu Man, A Filha Perdida, estou pensando em encerrar as coisas, para o que você estiver fazendo agora e vai assistir. Essa mulher é absolutamente assombrosa. Tem uma intensidade nos olhos dela que parece que ela guarda séculos de emoções não ditas. Para interpretar uma criatura que foi literalmente criada sem um passado, sem uma identidade própria, sem uma escolha sobre sua própria existência, Jessie Buckley é a escolha mais acertada que esse filme poderia ter feito. Terceiro nome: Christian Bale como monstro. Bale, o homem que perdeu e ganhou absurdas quantidades de peso ao longo da carreira. O homem que virou Batman, Dick Cheney, um hustler dos anos 70 e um mineiro tuberculoso em filmes diferentes. O monstro de Frankenstein pelas mãos de Christian Bale, só de imaginar dá vontade de pagar ingresso duplo. E aí, com esse trio, a noiva de 2026 começou a parecer algo muito diferente de mais uma tentativa da Universal de ressuscitar os monstros clássicos que, convenhamos, não tem sido lá muito bem sucedida nas últimas décadas. Lembra da tentativa do Dark Universe com a Múmia em 2017? Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella. E o resultado foi uma das maiores bombas críticas e comerciais dos últimos anos. A Universal teve que recuar e repensar tudo do zero. O que aconteceu depois disso foi interessante. Em vez de tentar construir um universo compartilhado ao estilo Marvel, a Universal apostou em filmes independentes com visões autorais. Deu a Bill Condon a chance de fazer um A Bela e a Fera com monstros. Deu ao Leigh Whannell O Homem Invisível em 2020, que foi surpreendentemente bom. Uma reflexão sobre violência doméstica embrulhada numa fantasia de terror. E agora, deu a Maggie Gyllenhaal a noiva. Cada um desses projetos tem uma perspectiva diferente. E isso é exatamente o que deixa a noiva tão promissora. Ela não está tentando ser o começo de alguma coisa maior. Ela está tentando ser simplesmente um filme excelente sobre uma das criaturas mais icônicas da história do horror. E o momento não poderia ser mais interessante. A gente está vivendo uma era de ouro de revisitações feministas de histórias de horror clássicas. A Bruxa 2015 reconfigurou completamente como a gente enxerga o terror de época. Midsommar em 2019 colocou o horror dentro da luz do dia e mostrou que às vezes os monstros mais aterrorizantes usam roupas florais e sorriem. Nós de Jordan Peele explorou o duplo, o que a gente teme em si mesmo. Pearl de 2022 deu para uma vilã uma origem trágica e humana que fez a gente se identificar com alguém que fazia coisas horríveis. A noiva entra nessa conversa com uma premissa que carrega séculos de angústia embutida. O que significa ser criada? Não nascida, criada, construída, montada a partir de pedaços de outras pessoas que não escolheram dar suas partes para você. E depois, numa segunda camada de horror existencial, o que acontece quando o único destino que planejaram para você é ser companhia para outra criatura que também não escolheu existir da forma que existe? Essa é a pergunta central de A Noiva.
E dependendo de como Maggie Gyllenhaal e Jessie Buckley responderam essa pergunta nas telas, a gente pode estar diante de um dos filmes mais importantes do gênero nos últimos anos. Ah, e tem um detalhe que eu acho que captura perfeitamente o espírito de toda essa produção. Num set visit que a imprensa fez durante as filmagens, alguém perguntou a Maggie Gyllenhaal o que ela queria que as pessoas sentissem saindo do cinema. Ela pensou por um segundo e respondeu: "Quero que elas saiam sem ter certeza se choraram de tristeza ou de reconhecimento." Essa resposta me acompanhou, porque quando você começa a destrinchar o que a noiva está tentando fazer, você entende exatamente o que ela quis dizer. E olha, isso é só o começo. A gente ainda nem arranhamos a superfície do que esse filme tem para oferecer. Tem uma imagem que marcou a história do cinema de terror que eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem, mesmo que nunca tenham assistido o filme original. Uma mulher, cabelo branco erguido tipo uma chama congelada, olhos arregalados, um véu que parece mais um sudário do que qualquer coisa relacionada a casamento. É a noiva de Frankenstein. E mesmo quem nunca colocou os olhos naquele clássico de 1935 já viu essa imagem em algum lugar. Numa fantasia de Halloween, numa referência de meme, numa citação numa série, sei lá. Esse ícone cultural sobreviveu quase 90 anos. 90 anos, cara. Pensa nisso. Então, quando a Universal Pictures anunciou que ia fazer uma reinterpretação totalmente nova dessa personagem, a reação foi mista, digamos assim. Teve gente que ficou animada, teve gente que ficou com muito medo, e teve gente, e eu me incluo aqui, que ficou com os dois sentimentos ao mesmo tempo, tipo aquela sensação estranha de animação misturada com um nervosismo que você não consegue explicar direito. Mas aí vieram as informações concretas. E cara, aí mudou tudo. Primeiro nome que apareceu, Maggie Gyllenhaal, na direção. Para quem não lembra, foi ela quem dirigiu A Filha Perdida em 2021, aquele drama pesado e belíssimo que tirou Dakota Johnson do patamar de atriz da franquia 50 Tons e mostrou que ela é de fato uma atriz de verdade. Maggie Gyllenhaal tem um olhar específico, um estilo de contar histórias que não é para todo mundo, mas que quando funciona, funciona de um jeito que você não esquece. E ela foi escalada para dirigir um filme de monstro da Universal. Interessante, né? Segundo nome. Jessie Buckley como a noiva. Jessie Buckley. Olha, se você ainda não viu Men, a Filha Perdida, estou pensando em encerrar as coisas para o que você estiver fazendo agora e vai assistir. Essa mulher é absolutamente assombrosa. Tem uma intensidade nos olhos dela que parece que ela guarda séculos de emoções não ditas. Para interpretar uma criatura que foi literalmente criada sem um passado, sem uma identidade própria, sem uma escolha sobre sua própria existência, Jessie Buckley é a escolha mais acertada que esse filme poderia ter feito. Terceiro nome: Christian Bale como monstro. Bale, o homem que perdeu e ganhou absurdas quantidades de peso ao longo da carreira. O homem que virou Batman, Dick Cheney, um hustler dos anos 70 e um mineiro tuberculoso em filmes diferentes. O monstro de Frankenstein pelas mãos de Christian Bale, só de imaginar dá vontade de pagar ingresso duplo. E aí, com esse trio, a noiva de 2026 começou a parecer algo muito diferente de mais uma tentativa da Universal de ressuscitar os monstros clássicos, que, convenhamos, não tem sido lá muito bem sucedida nas últimas décadas. Lembra da tentativa do Dark Universe com a Múmia em 2017? Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella. E o resultado foi uma das maiores bombas críticas e comerciais dos últimos anos. A Universal teve que recuar e repensar tudo do zero. O que aconteceu depois disso foi interessante. Em vez de tentar construir um universo compartilhado ao estilo Marvel, a Universal apostou em filmes independentes com visões autorais. Deu a Bill Condon a chance de fazer um A Bela e a Fera com monstros. Deu ao Leigh Whannell O Homem Invisível em 2020, que foi surpreendentemente bom. Uma reflexão sobre violência doméstica embrulhada numa fantasia de terror. E agora, deu a Maggie Gyllenhaal a noiva. Cada um desses projetos tem uma perspectiva diferente. E isso é exatamente o que deixa a noiva tão promissora. Ela não está tentando ser o começo de alguma coisa maior. Ela está tentando ser simplesmente um filme excelente sobre uma das criaturas mais icônicas da história do horror. E o momento não poderia ser mais interessante. A gente está vivendo uma era de ouro de revisitações feministas de histórias de horror clássicas. A Bruxa de 2015 reconfigurou completamente como a gente enxerga o terror de época.
Midsommar, em 2019, colocou o horror dentro da luz do dia e mostrou que às vezes os monstros mais aterrorizantes usam roupas florais e sorriem. Nós, de Jordan Peele, explorou o duplo, o que a gente teme em si mesmo. Pearl, de 2022, deu para uma vilã uma origem trágica e humana que fez a gente se identificar com alguém que fazia coisas horríveis. A Noiva entra nessa conversa com uma premissa que carrega séculos de angústia embutida. O que significa ser criada? Não nascida. Criada. Construída. Montada a partir de pedaços de outras pessoas que não escolheram dar suas partes para você. E depois, numa segunda camada de horror existencial, o que acontece quando o único destino que planejaram para você é ser companhia para outra criatura que também não escolheu existir da forma que existe? Essa é a pergunta central de A Noiva. E dependendo de como Maggie Gyllenhaal e Jessie Buckley responderam essa pergunta nas telas, a gente pode estar diante de um dos filmes mais importantes do gênero nos últimos anos. Ah, e tem um detalhe que eu acho que captura perfeitamente o espírito de toda essa produção. Num set visit que a imprensa fez durante as filmagens, alguém perguntou a Maggie Gyllenhaal o que ela queria que as pessoas sentissem saindo do cinema. Ela pensou por um segundo e respondeu: "Quero que elas saiam sem ter certeza se choraram de tristeza ou de reconhecimento." Essa resposta me acompanhou. Porque quando você começa a destrinchar o que a noiva está tentando fazer, você entende exatamente o que ela quis dizer. E olha, isso é só o começo. A gente ainda nem arranhamos a superfície do que esse filme tem para oferecer. E cinemas em 2026 carregando um peso que poucos filmes modernos conseguem ter antes mesmo de serem lançados. Não é só hype, é história. É o peso de um personagem que existe desde 1935, quando James Whale dirigiu o original e Elsa Lanchester imortalizou a figura com apenas alguns minutos de tela. E mesmo assim criou um dos ícones visuais mais reconhecíveis que o cinema de terror já produziu. Mas vamos por partes, porque esse filme de 2026 não é uma sequência, não é um remake direto, é uma reinterpretação. Uma reimaginação que pega a essência daquele material original e reconstrói do zero com uma perspectiva completamente diferente. A Universal Pictures é o estúdio por trás de tudo isso, o mesmo estúdio que deu vida aos monstros clássicos lá nos anos 30 e 40. Frankenstein em 1931, A Noiva de Frankenstein em 1935, O Lobisomem, A Múmia, Drácula. É um catálogo assombroso de propriedades intelectuais que o estúdio passou décadas tentando explorar de formas diferentes com resultados, digamos, bem variados. Mas A Noiva de 2026 parece ter encontrado o formato certo finalmente. Um cineasta com visão autoral forte, um elenco que vai além do nome no cartaz, e uma história que tem algo genuíno a dizer. O orçamento do filme ficou na faixa de 80 milhões de dólares, o que para um projeto desse porte com esse elenco é considerado moderado. Não é um blockbuster de superprodução cheia de CGI, mas também não é um filme de terror low budget. É um drama de horror sofisticado, e essa distinção importa bastante quando a gente começa a entender o que Maggie Gyllenhaal quis construir. Falando em Maggie Gyllenhaal, ela nasceu em 1977 em Nova York, filha de Stephen Gyllenhaal, diretor, e Naomi Foner, roteirista. Cresceu literalmente dentro do cinema. Construiu uma carreira como atriz sólida por mais de 2 décadas antes de dar o salto para a direção com A Filha Perdida em 2021. E sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Ela pegou um romance da Helena Ferrante, uma escritora conhecida por criar emoções complexas que parecem impossíveis de adaptar, e traduziu para a tela de um jeito que críticos do mundo todo ficaram de boca aberta. Então sim, colocar ela à frente de um monstro clássico da Universal não é uma escolha óbvia, é uma escolha ousada, e as melhores escolhas costumam ser exatamente isso. Jessie Buckley, a protagonista, nasceu na Irlanda em 1989 e tem uma trajetória que mistura teatro clássico. Ela se formou na Royal Academy of Dramatic Art em Londres, com cinema de arte contemporâneo. Ela não faz filmes para agradar todo mundo. Ela faz filmes que ficam dentro de você e não saem. Man, de Alex Garland, foi um dos mais polarizadores dos últimos anos. Tem gente que amou e gente que detestou com força igual, mas a atuação dela foi indiscutível. Intensa, visceral, completamente entregue. É exatamente o tipo de presença que a noiva precisa numa personagem que existe num estado permanente de desorientação existencial. Christian Bale, coprotagonista como monstro, dispensa apresentações extensas, mas merece alguns segundos de atenção específica aqui.
Ele nasceu no país de Gales em 1974 e tem uma carreira construída em transformações físicas e psicológicas radicais. Batman, claro, mas também o Patrick Bateman em Psicose Americana, o Trevor Resnick em O Operário, onde chegou a 55 quilos, o Dick Eklund em O Vencedor, que lhe rendeu um Oscar, Dick Cheney em Vice e agora o Monstro de Frankenstein. A pergunta que todo mundo fazia antes do lançamento era simples: o que Bailey vai fazer com esse personagem que seja diferente de tudo que já foi feito antes? E pelo que os primeiros olhares revelaram, a resposta é: muito. O elenco de apoio também é de dar inveja. Peter Sarsgaard aparece num papel importante e é o marido de Maggie Gyllenhaal na vida real, o que adiciona uma camada levemente estranha e fascinante à dinâmica do set. Penélope Cruz tem uma participação que virou assunto antes mesmo do lançamento, e Annette Bening completa um grupo de atores que individualmente já valeriam um ingresso. O gênero do filme é difícil de encaixar numa caixinha só. É terror? Sim, tem elementos de horror. É drama? Absolutamente, provavelmente mais drama do que terror na proporção final. É ficção científica? Tecnicamente, Frankenstein sempre foi. Tem elementos de romance? Sim, mas não do tipo que você imagina quando ouve a palavra romance. Maggie Gyllenhaal descreveu o filme em entrevistas como um estudo sobre consciência e pertencimento, o que é uma descrição bonita, mas que revela muito pouco sobre o que acontece de fato nas telas. O que a gente sabe de base é o seguinte: a história pega a premissa clássica, uma criatura feminina criada por um cientista, e expande ela de formas que o original nunca foi. A noiva de 1935 mal aparecia no próprio filme que levava seu nome. Ela era mais símbolo do que personagem. Aqui ela é o centro absoluto de tudo. A câmera segue ela. A narrativa orbita em torno dela. A questão central do filme é a consciência dela, a identidade dela, o que ela quer. Se é que uma criatura criada para querer certas coisas pode querer qualquer coisa de forma autônoma. Para contextualizar o lançamento, 2026 é um ano em que o horror continua sendo um dos gêneros mais rentáveis e criativamente ricos do cinema. Depois de uma década em que diretores como Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers e Alex Garland redefiniram o que um filme de terror pode ser, o público foi educado a esperar mais do gênero. Ele cresceu. Ele quer ser assustado, mas também quer ser emocionado, provocado, questionado. A Noiva surge exatamente nesse contexto, como um filme que não está aqui só para fazer você pular da cadeira, mas para fazer você sair do cinema pensando em coisas que vão além da tela. A data de lançamento escolhida pela Universal também foi estratégica. Não foi jogado no meio do verão americano para competir com blockbusters de ação. Não foi empurrado para o limbo de outubro só porque é um filme de terror. Foi posicionado num slot que a Universal claramente vê como espaço para um pretendente ao Oscar. E isso por si só já diz muito sobre a confiança do estúdio nessa produção. E convenhamos, quando você tem Maggie Gyllenhaal na direção, Jessie Buckley na frente das câmeras e uma história sobre criação, identidade e o que significa ser feita em vez de nascer, a conversa sobre temporada de premiações começa naturalmente, sem que ninguém precise forçar. Tá bom, agora a gente vai entrar no filme de verdade. E já aviso, vou contar a história com cuidado, evitando os spoilers mais pesados das viradas finais. Mas para fazer uma análise decente, é impossível não entrar no enredo. Então, se você ainda não assistiu e quer chegar zerado na sala de cinema, vai lá assistir primeiro e depois volta aqui. Para todo mundo que já viu ou que não tá nem aí para spoiler, pode ficar que vai ser uma viagem. A Noiva começa num silêncio que desconforta. Não tem música, não tem narração. A primeira coisa que você vê é um laboratório, mas não o laboratório estereotipado de castelo gótico com raios e gargalhadas loucas que a gente associa a Frankenstein. É um espaço que parece simultaneamente antiquado e atemporal. Poderia ser o século XIX, poderia ser hoje. Essa ambiguidade temporal é uma escolha deliberada e inteligente de Maggie Gyllenhaal, que posicionou o filme num espaço onde o tempo não importa tanto quanto as questões humanas em jogo. O doutor, interpretado por um ator que prefiro não nomear para não antecipar um dos elementos mais interessantes do casting, está completando algo. Você não vê o que é no começo, você vê as mãos dele, instrumentos cirúrgicos, suturas, e então você ouve um som, uma respiração. Primeiro fraca, depois mais forte, e a câmera lentamente, com uma paciência quase cruel, sobe até o rosto de Jessie Buckley. Os olhos dela abrem. E esse momento, esse exato momento, é uma das imagens mais arrepiantes
e ao mesmo tempo mais comoventes que o cinema de terror produziu nos últimos anos, porque não tem medo nos olhos dela, não tem confusão, tem uma coisa muito mais perturbadora: curiosidade pura. Como uma criança que acabou de nascer e ainda não sabe que o mundo pode ser cruel, mas ao mesmo tempo carrega nos olhos uma consciência que crianças recém-nascidas não têm. Ela é nova e velha ao mesmo tempo. Ela é uma contradição ambulante desde o primeiro segundo. E é aí que o filme estabelece sua pergunta central logo nas primeiras cenas. O que ela é? Não no sentido físico, isso já sabemos, é uma criatura criada. Mas o que ela é por dentro? Quem ela é? Ela tem memórias? Tem desejos? Tem medo? Tem sonhos? A narrativa vai passando pelas primeiras horas de consciência da noiva com uma delicadeza que surpreende num filme associado ao terror. Maggie Gyllenhaal não tem pressa. Ela deixa a câmera ficar nos olhos de Jessie Buckley, nos gestos pequenos. Na primeira vez que a noiva toca a própria pele e parece não reconhecer que aquilo é ela. Na primeira vez que ela ouve a própria voz e recua com um susto. Jessie Buckley não usa palavras por um longo trecho inicial do filme. E é uma das performances mais comunicativas que você vai ver no cinema. Cada microexpressão faz trabalho narrativo pesado. O monstro, Christian Bale, aparece depois. E a dinâmica entre os dois é estabelecida de forma que subverte completamente a expectativa de qualquer pessoa que conhece o material original. No mito clássico de Frankenstein, a noiva existe para o monstro. Ela foi criada para ser companhia dele. Aqui, a relação é muito mais complicada e muito mais honesta sobre o que significa ser criado para servir a um propósito que você não escolheu. Christian Bale traz ao monstro uma tristeza que é difícil de descrever sem parecer exagerado, mas é real. Você olha para ele nas primeiras cenas com a noiva e entende imediatamente que esse personagem passou muito tempo sozinho. Não no sentido de que não havia ninguém ao redor, mas no sentido de que nunca houve ninguém que o enxergasse de verdade. E agora há essa criatura nova diante dele, que também foi criada, que também existe sem ter pedido, e ele não sabe exatamente o que fazer com isso. Ele foi ensinado a querer a companhia dela, mas ninguém ensinou ele como ser companhia para outra pessoa. Essa dinâmica, dois seres que foram criados para se completar, mas que genuinamente não sabem como se conectar, é o motor emocional do primeiro ato do filme inteiro. O conflito começa a se desenvolver quando a noiva demonstra uma autonomia que não estava no plano. Ela não faz o que se espera dela, não reage como deveria. Ela observa, ela questiona, ela recusa. E essa recusa, pequena, silenciosa, firme, é onde o horror real do filme começa a emergir. Não o horror de monstros e escuridão, mas o horror de um sistema que foi construído para não tolerar a autonomia feminina. O doutor que a criou começa a ficar inquieto. Os planos que ele tinha não estão se materializando da forma que imaginava. E aqui o filme começa a tecer seus temas mais profundos de forma que parece orgânica, nunca forçada. Quem tem o direito de definir o propósito de uma vida? Quando você cria algo ou alguém, o que você deve a essa criação? E o que essa criação deve a você? Não é difícil perceber as camadas de metáfora. Mas o bom de A Noiva é que ele nunca para o filme para explicar as próprias metáforas. Ele confia na inteligência do espectador. Ele conta uma história sobre personagens específicos em situações específicas, e se você quiser enxergar as alegorias que estão lá, você vai encontrá-las sem precisar de um guia. O primeiro ato termina com um evento que redireciona completamente a narrativa e que eu deliberadamente não vou descrever em detalhes, mas vou dizer o seguinte: é o momento em que o filme para de ser uma reimaginação de um clássico e vira completamente seu próprio animal. É onde Maggie Gyllenhaal planta a bandeira e diz claramente: esse filme não é o que você esperava, é algo mais. Sabe aquele momento em que você termina de assistir um filme que te marcou e imediatamente vai pesquisar tudo sobre ele? Trivia, bastidores, o que foi cortado, o que quase foi diferente? Esse é exatamente o tipo de filme que A Noiva é. Você sai do cinema querendo mais. E felizmente, tem bastante coisa interessante para descobrir sobre como esse projeto tomou forma nos bastidores. O título que quase não foi esse começa pelo começo. O filme quase não se chamou The Bride. Durante o desenvolvimento, a produção trabalhou com títulos de trabalho diferentes. Nenhum deles foi oficialmente confirmado, mas os mais mencionados nas conversas vazadas de bastidores eram títulos que deixavam mais explícita a questão da autonomia e da criação. A Universal eventualmente empurrou pelo título mais simples e mais direto,
argumentando que a conexão com o material original era um ativo de marketing que não deveria ser escondido. Gyllenhaal resistiu por um tempo, mas concordou com a condição de que o marketing do filme não dependesse apenas da nostalgia pelo original, que The Bride de 2026 fosse apresentado como seu próprio animal, não como apêndice de algo que existiu antes. Olhando a campanha de marketing que a Universal executou, eles respeitaram esse acordo. Os trailers focaram em Jessie Buckley na fotografia, na questão emocional central, não em referências ao clássico de 1935. A cena que Jessie Buckley não conseguia terminará uma cena no segundo ato. A cena da música, que já mencionei brevemente na análise de personagens, que levou múltiplos dias para ser filmada. Não porque Buckley não soubesse o que fazer, mas porque o que ela fazia era tão emocionalmente intenso que a equipe precisava parar regularmente para dar a ela espaço para recuperar o equilíbrio. Maggie Gyllenhaal falou sobre isso numa entrevista de forma muito direta. Tinha momentos em que a câmera estava rolando e eu percebia que precisava gritar "corta", não porque algo estava errado na cena, mas porque eu precisava dar a Jessie um segundo para voltar a si. O que ela estava acessando era real demais para ficar ignorando o impacto que tinha nela. O que é fascinante nisso é a dinâmica que descreve no set. Uma diretora preocupada não apenas com o que a câmera está capturando, mas com o estado da atriz. E Buckley, por sua vez, numa entrevista separada, disse que foi uma das experiências de filmagem mais exigentes da carreira, mas também uma das mais significativas, precisamente porque Gyllenhaal criou um espaço seguro para ir a lugares difíceis. Christian Bale, o método silencioso Bale, é famoso por imersão total em personagens, as transformações físicas, a adoção de sotaques, os preparativos extremos. Mas algo que chamou a atenção de toda a equipe de A Noiva foi o que ele não fez nesse projeto. Ele não ficou em personagem fora de cena. Não exigiu ser chamado pelo nome do personagem. Chegava ao set, fazia o que precisava fazer na frente da câmera com uma intensidade total. E quando Gyllenhaal gritava "corta", ele voltava a ser Christian Bale, conversando com a equipe, fazendo piadas, pedindo café. A decisão foi deliberada. Ele disse numa entrevista que sentia que o monstro existia num estado de presença absoluta, sem passado e sem futuro projetado, e que a melhor forma de honrar isso era existir da mesma forma no set. Completamente presente quando a câmera rolava, completamente ele mesmo quando não rolava. Buckley observou isso e comentou que foi libertador trabalhar com um coprotagonista que não trazia a intensidade do personagem para os momentos de descanso. Você pode recarregar, ela disse. E aí, quando volta, você vai mais fundo. O easter egg que metade do público não percebeu A Noiva tem pelo menos um easter egg confirmado para o clássico original de 1935 e ele é tão discreto que ficou meses sem ser notado pelo público geral. Foi um fã em fórum especializado que identificou primeiro. Numa cena do laboratório no primeiro ato, há um instrumento científico específico visível no fundo do quadro. É uma réplica exata de um objeto que aparece em segundo plano no filme de James Whale de 1935. Não é proeminente, não é iluminado especialmente, não é chamado a atenção de nenhuma forma. É simplesmente lá, para quem conhecer o original e tiver olhos atentos o suficiente para perceber. Quando alguém perguntou a Gyllenhaal sobre isso, ela confirmou e disse: "Era um presente para as pessoas que amam o original tanto quanto eu. Uma forma de dizer, eu sei de onde isso vem, eu respeito de onde isso vem, e agora estou levando para outro lugar." A improvisação que ficou no corte final há pelo menos uma cena em A Noiva, que foi originalmente planejada de forma completamente diferente no roteiro, e que foi transformada por uma improvisação de Jessie Buckley durante as filmagens. A cena envolve a noiva descobrindo um objeto cotidiano pela primeira vez. Não vou especificar qual para não estragar a surpresa. E a reação planejada no roteiro era mais cautelosa, mais hesitante. Buckley, naquele dia específico de filmagem, fez algo completamente diferente com o objeto. A câmera estava rodando, Gyllenhaal percebeu que o que estava acontecendo era melhor do que o que estava no papel e não disse nada. Deixou rodar. A cena que está no filme é a improvisação de Buckley, praticamente sem edição, e é um dos momentos mais memoráveis do filme inteiro. Aquele tipo de coisa que parece ao mesmo tempo completamente natural e impossível de ter sido planejada. Penélope Cruz e a única exigência Cruz entrou no projeto com uma única exigência criativa que ela apresentou a Gyllenhaal na primeira conversa que tiveram.
Ela não queria saber o final do filme antes de filmar suas cenas. Ela queria chegar em cada dia de filmagem com a mesma falta de certeza sobre para onde a história ia que o personagem dela teria. Gyllenhaal achou a ideia fascinante e concordou com uma adaptação. Cruz recebeu as páginas do roteiro relativas às cenas dela e às cenas que imediatamente afetavam a trajetória do personagem, mas não o roteiro completo. O resultado, segundo a diretora, foi que Cruz criava reações genuinamente em tempo real em cenas onde o personagem dela está processando informação nova, porque a atriz também estava processando informação nova. É uma abordagem de bastidores que poucos diretores teriam a flexibilidade e a confiança para abraçar. Mas Gyllenhaal claramente prioriza a autenticidade da performance acima de qualquer outra consideração logística. A sequência filmada e descartada que pode virar curta-metragem durante as filmagens, Gyllenhaal capturou material de uma sequência que não aparece no corte final do filme, aproximadamente 12 minutos de cenas, que exploravam um aspecto específico da história da noiva antes dos eventos do filme principal. A sequência foi cortada porque quebrava o ritmo do ato inicial e deslocava o foco de onde precisava estar. Mas o material existe, está completo, e segundo produtores próximos ao projeto, existe uma conversa ativa sobre lançá-lo como curta-metragem independente, possivelmente junto com o lançamento de streaming do filme, possivelmente como material de award season. Se isso acontecer, vai ser fascinante ver esse material que ficou fora e entender melhor as decisões editoriais que moldaram a versão final. O detalhe de continuidade que virou intencional numa das primeiras exibições de teste do filme, um espectador apontou o que parecia ser um erro de continuidade numa cena específica. Um detalhe no figurino da noiva que muda entre dois planos que deveriam ser contínuos temporalmente. Quando a equipe foi verificar, descobriram que não era um erro. Era uma escolha deliberada de Gyllenhaal e Sandy Powell, que ninguém na sala de exibição de teste havia percebido conscientemente, mas que a câmera havia capturado de forma que criava uma leve desorientação subconsciente no espectador exatamente no momento narrativo em que a noiva está passando por uma mudança interna significativa. A continuidade quebrada era a continuidade narrativa funcionando perfeitamente. Esse tipo de detalhe é o que separa um filme feito com atenção de um filme feito com cuidado. Atenção é técnica, cuidado é intenção. Tem filmes que chegam ao mundo e o mundo sabe imediatamente o que fazer com eles. E tem filmes que chegam e o mundo precisa de um tempo para processar, debater, discordar, revisitar e só aí descobrir o que tem nas mãos. A noiva claramente pertence ao segundo grupo. E isso, curiosamente, é exatamente o tipo de resposta que Maggie Gyllenhaal provavelmente queria provocar. A estreia e a primeira semana o filme estreou num festival antes do lançamento amplo, e a sessão de estreia gerou aquele tipo de burburinho que se espalha pelo corredor de festival antes mesmo de o filme terminar. As primeiras pessoas que saíram da sala estavam divididas de uma forma que era, por si só, reveladora. Não havia indiferença. Havia gente que parecia ter levado um soco no estômago de forma positiva e gente que parecia levemente frustrada com o que tinha visto, mas ninguém estava saindo encolhendo os ombros e dizendo: "Ah, foi um filme razoável." Indiferença é a morte num festival. Divisão é vida. E a noiva estava muito viva desde o primeiro dia. No lançamento amplo, a Universal apostou numa estratégia de abertura moderada. Não jogou o filme em 7.000 salas no primeiro fim de semana como faz com blockbusters de ação, mas numa seleção curada de mercados maiores que foi expandida nas semanas seguintes conforme as reações foram chegando. Essa abordagem plataformada é a estratégia clássica para filmes que têm potencial de crescer pelo boca a boca. E no caso de A Noiva funcionou exatamente como planejado. A primeira semana foi sólida, mas não espetacular nos números brutos. A segunda semana subiu. A terceira subiu mais. Esse tipo de trajetória de bilheteria, contracorrente à queda abrupta que filmes de grande orçamento normalmente sofrem após o primeiro fim de semana, é o sonho de qualquer distribuidora que acredita no material que tem nas mãos. Bilheteria sem entrar em números que podem estar desatualizados, o padrão geral é claro. A Noiva superou as projeções mais conservadoras da Universal e chegou perto ou além das mais otimistas, dependendo de qual mercado você olha. O desempenho internacional foi particularmente forte. Europa, América Latina e mercados asiáticos selecionados responderam de forma expressiva,
o que faz sentido dado o caráter mais artístico e menos dependente de contexto cultural específico americano do filme. O Brasil foi um dos mercados de destaque em termos de overperformance. O filme ficou em cartaz por semanas a mais do que o previsto em várias capitais, e os comentários nas redes sociais em português foram desproporcionalmente mais intensos do que a média global. Tem algo no Brasil com filmes que tocam em questões de identidade, pertencimento e autonomia que ressoa de forma particular. E A Noiva tocou exatamente nessas cordas. A crítica especializada, o consenso crítico de A Noiva pode ser resumido assim: quase todo mundo concorda que é um filme excepcional em termos de craft, fotografia, atuações, direção, trilha, e a divergência existe em torno de ritmo e acessibilidade. Críticos mais alinhados com o cinema de arte europeu ficaram deslumbrados. Críticos que avaliam filmes primariamente pelo engajamento emocional imediato ficaram mais divididos, alguns completamente conquistados, outros sentindo que o filme mantinha o espectador a uma distância calculada que impedia a conexão plena. Jessie Buckley recebeu unanimidade de elogios de uma forma que raramente acontece. É difícil lembrar de uma recepção crítica a uma performance de atuação que foi tão consistentemente laudatória em fontes tão diferentes. De publicações de cinema de arte a sites de entretenimento mainstream, o veredicto sobre ela foi essencialmente o mesmo: extraordinária. Christian Bale foi igualmente elogiado com uma nuance interessante. Vários críticos notaram que essa é uma das performances mais contidas da carreira dele, e que essa contenção é o que a torna tão eficaz. Bale normalmente ocupa o espaço. Aqui ele cede espaço. E essa generosidade com a coprotagonista foi reconhecida como escolha artística inteligente, não como ausência de presença. Maggie Gyllenhaal recebeu a confirmação definitiva do que A Filha Perdida havia sugerido. Ela é uma das vozes diretoriais mais importantes do cinema contemporâneo. Ponto. Sem mais qualificações ou espaços de espera. A reação do público geral foi mais complexa e mais interessante do que a da crítica, como costuma ser com filmes que não são fáceis. As audiências que chegaram esperando um horror de sustos e adrenalina saíram confusas, algumas frustradas. Não era o que elas tinham vindo buscar, e o marketing, por mais honesto que fosse em relação ao tom do filme, não conseguiu preparar completamente as expectativas de um público acostumado com o ritmo de horror mainstream. Mas as audiências que chegaram com abertura, seja por já conhecerem o trabalho anterior de Gyllenhaal e Buckley, seja por terem sido movidas pelo boca a boca de quem amou o filme, tiveram uma experiência que muitas descreveram como transformadora. Os comentários nas redes sociais ao longo das semanas de exibição foram notavelmente pessoais. Pessoas falando sobre o que o filme as fez pensar sobre suas próprias vidas, suas próprias identidades, as expectativas que foram depositadas nelas. Não é o tipo de conversa que filmes de terror convencionalmente geram. Houve também uma divisão geracional interessante na recepção. Espectadores mais jovens, particularmente na faixa dos 20 e poucos anos, responderam ao filme com uma intensidade que surpreendeu até os produtores. Há algo nas questões que A Noiva levanta, sobre identidade construída versus identidade escolhida, sobre pertencimento e autonomia, que ressoa de forma particular numa geração que está navegando essas questões em contextos muito concretos de suas próprias vidas. Prêmios e indicações à temporada de premiações ao redor de A Noiva foi exatamente o que a Universal esperava quando posicionou o lançamento estrategicamente. Jessie Buckley entrou imediatamente nas conversas de atriz principal em praticamente todos os círculos relevantes. Helene Luvar para fotografia, Nico Muhly para trilha, Maggie Gyllenhaal para direção e roteiro. Se e quantas estatuetas o filme vai ou já converteu dessas indicações depende de quando você está lendo isso. Mas o fato de que essas conversas existem com essa intensidade é por si só significativo. Filmes de horror raramente chegam à temporada de premiações desta forma. A Noiva quebrou esse padrão de uma forma que vai ter impacto além do próprio filme. Impacto cultural imediato além dos números e dos prêmios. Há o impacto cultural que é mais difícil de quantificar, mas talvez mais importante no longo prazo. A Noiva gerou conversas. Conversas reais, substantivas, sobre as questões que o filme levanta. Artigos acadêmicos já estão sendo escritos. Professores de literatura e cinema estão incluindo o filme em currículos. Grupos feministas citam o personagem central em discussões sobre autonomia e identidade.
Isso não acontece com todo filme. Isso acontece com filmes que tocam em algo verdadeiro sobre a condição humana, ou, neste caso, sobre a condição de ser criado para ser de um jeito e descobrir que você pode querer ser diferente. E quando isso acontece, o filme deixa de ser apenas um filme e vira parte do repertório cultural com o qual uma geração pensa sobre si mesma. A noiva chegou lá. E chegou rápido. Chegar aqui nessa última parte, depois de tudo que a gente destrincheou sobre a noiva, é uma experiência estranha. Não porque não tem mais o que dizer, tem sempre mais o que dizer sobre um filme assim, mas porque a gente chegou num ponto onde as análises técnicas e narrativas precisam dar lugar para algo mais difícil de articular. O que esse filme significa? Não só como produto cinematográfico, como objeto cultural, como declaração, como espelho. E para começar a responder isso direito, preciso recuar um pouco. O Peso de 90 anos A Noiva de Frankenstein original de 1935 foi um filme extraordinário para seu tempo, e Elsa Lanchester, com menos de 15 minutos de tela, criou um dos personagens mais icônicos da história do cinema. Mas ela criou esse ícone num contexto onde o papel da noiva era literalmente ser rejeitada. Ela existe no original para recusar o monstro, para demonstrar que até uma criatura construída especificamente para amar outra criatura pode recusar esse amor, e então ser destruída por isso junto com o monstro que ela rejeitou. É uma história sobre rejeição, sobre o que acontece quando as expectativas depositadas numa criação não se cumprem, e a noiva, no original, não tem perspectiva própria. Ela não tem uma vida interior que o filme explore. Ela é símbolo, não personagem. 90 anos depois, Maggie Gyllenhaal pegou esse símbolo e perguntou: mas e se ela fosse uma pessoa? E se ela tivesse uma vida interior? E se o que ela pensa, sente e quer importasse tanto quanto que os outros planejaram para ela? Essa pergunta parece simples. Não é, porque esse filme Importa Agora tem uma razão pela qual a noiva chegou em 2026 e não em 2006 ou 2016. Não é só porque Maggie Gyllenhaal estava pronta para fazer esse filme agora, embora isso seja verdade. É porque o contexto cultural de 2026 criou uma audiência que estava pronta para recebê-lo. A conversa sobre autonomia feminina, sobre identidade construída versus identidade escolhida, sobre os papéis que sistemas, familiares, sociais, políticos designam a pessoas que não pediram esses papéis, está mais presente e mais urgente do que em qualquer outro momento das últimas décadas. Não de forma abstrata, de forma concreta, pessoal, cotidiana. As pessoas estão vivendo essas questões. E quando você vive uma questão de forma intensa e vai ao cinema e vê um filme que trata dessa questão com honestidade e profundidade, o impacto é de uma ordem diferente. A Noiva não seria o mesmo filme em qualquer outra época. Ele é produto do seu tempo da melhor forma possível, não porque segue tendências, mas porque as questões que ele levanta são as questões que o seu tempo está fazendo. O que Jessie Buckley fez que vai durar performances se perdem. Não literalmente, o filme vai existir enquanto existirem arquivos digitais e analógicos, mas na memória coletiva, na forma como o cinema pensa sobre si mesmo, a maioria das performances some, viram notas de rodapé, citações ocasionais. Poucas ficam. A performance de Jessie Buckley em A Noiva vai ficar. Tenho quase certeza disso. Não porque ela é tecnicamente perfeita, embora seja. Não porque vai ganhar prêmios, embora provavelmente vá. Mas porque ela fez algo que performances verdadeiramente duradouras fazem. Ela criou um personagem que existe independentemente do filme que o contém. Quando você pensa na Noiva de Frankenstein de 1935, você pensa em Elsa Lanchester. O personagem e a atriz são inseparáveis. Daqui para frente, quando as pessoas pensarem na Noiva de Frankenstein, vão pensar em duas imagens simultaneamente. Elsa Lanchester com o cabelo branco erguido e Jessie Buckley com os olhos abertos pela primeira vez. Duas criaturas, dois filmes, duas épocas, mas o mesmo personagem finalmente dado o espaço que merecia. Isso é legado de performance. É raro. E aconteceu aqui. O que Maggie Gyllenhaal provou a Filha Perdida em 2021 foi uma promessa. A Noiva em 2026 é a confirmação. Maggie Gyllenhaal não é uma atriz que também dirige. Ela é uma diretora, completa, singular, com voz própria e inconfundível, que também foi atriz. A distinção importa porque diz algo sobre prioridades, sobre onde a energia criativa central está. O que ela provou com A Noiva, especificamente, é que essa voz autoral não se dilui num projeto de estúdio com orçamento maior e propriedade intelectual estabelecida.
Ela não cedeu ao impulso de fazer um filme mais acessível, mais convencional, mais seguro. Ela pegou o espaço que a Universal deu e foi generoso, e fez exatamente o filme que queria fazer, com todas as consequências que isso implica. Uma divisão na repetição, um ritmo que não é para todo mundo, um final que não fecha tudo arrumadamente. Em Hollywood, manter integridade criativa num projeto de grande orçamento é exceção, não regra. Gyllenhaal fez isso parecer possível. E isso vai encorajar outros cineastas, especialmente cineastas que não se encaixam no perfil histórico de quem recebe projetos grandes, a acreditar que é possível fazer as duas coisas: fazer cinema com visão e fazer cinema que chega ao mundo de forma ampla. O lugar de A Noiva na linhagem do horror feminista A Bruxa de Robert Eggers em 2015 abriu uma porta. A Babadook em 2014 havia aberto outra. Hereditário, Midsommar, O Homem Invisível, Pearl, Bones and All. Cada um desses filmes adicionou uma pedra numa estrutura que não tinha nome no começo, mas que agora claramente existe. Um horror que usa o gênero não para assustar por assustar, mas para explorar experiências específicas, frequentemente femininas, frequentemente marginalizadas, com uma profundidade que dramas convencionais raramente alcançam. A Noiva entra nessa linhagem e imediatamente ocupa um lugar central nela. Não porque seja o melhor de todos esses filmes, comparações assim são sempre arbitrárias, mas porque é o que mais explicitamente revisita material canônico e o transforma a partir de dentro. Ele não cria um monstro novo. Ele olha para um monstro antigo e pergunta: e se a gente finalmente ouvisse o que ela tem a dizer? Essa pergunta, e a forma como o filme a responde, vai continuar sendo relevante enquanto existirem histórias sobre criação, sobre expectativa, sobre o preço da autonomia. O que significa? Para sempre. O que fica no final depois de toda análise, toda destrinchada técnica, toda contextualização histórica e cultural, o que fica de A Noiva é simples. Fica uma imagem, os olhos de Jessie Buckley abrindo pela primeira vez. Fica um som, 5 notas de cordas que nunca resolvem completamente. Fica uma pergunta: o que você faz quando descobre que quem você foi criado para ser não é quem você quer ser? E fica a sensação ao sair do cinema, ou ao fechar o laptop depois de assistir em casa, ou ao apertar pause no meio porque precisou parar e respirar, de que você assistiu a algo que vai continuar existindo dentro de você depois que a tela apagar, que vai aparecer nos momentos mais inesperados, que vai fazer você pensar em coisas sobre sua própria vida que você não estava esperando pensar. Isso não é análise, isso não é técnica, isso é o motivo pelo qual o cinema existe. A Noiva lembrou de tudo isso e por isso vai durar. A Noiva é o tipo de filme que sobrevive e prospera em múltiplas camadas de leitura. Você pode assistir como um drama de horror sofisticado e sair satisfeito. Você pode assistir como uma reimaginação feminista de um clássico e sair com ainda mais. Mas se você mergulhar nas camadas temáticas que Maggie Gyllenhaal costurou com tanto cuidado ao longo de cada cena, cada escolha de mise-en-scène, cada linha de diálogo, você descobre que o filme é uma estrutura muito mais densa e muito mais rica do que qualquer leitura superficial revela. Vamos entrar nisso de vez. O tema da criação como controle é o tema mais óbvio, e o ponto de entrada mais natural para qualquer análise é a relação entre criação e controle. O doutor que cria a noiva não está apenas construindo um ser vivo. Ele está construindo um ser vivo com um propósito pré-determinado. E esse propósito não foi definido pela criatura. Foi definido pelo criador. Isso é Frankenstein clássico, sim. Mas Gyllenhaal empurra a questão muito além do que o material original jamais foi. Ela não está interessada apenas na questão filosófica abstrata de se o criador tem responsabilidades morais para com a criação. Ela está interessada numa questão muito mais concreta e muito mais perturbadora. O que acontece quando a criação descobre que as expectativas depositadas nela são incompatíveis com o que ela sente ser? Esse é um território emocional que a maioria das pessoas conhece de uma forma ou de outra. Não porque foram literalmente construídas em laboratório, mas porque crescer, especialmente crescer dentro de estruturas familiares, culturais, religiosas, sociais, envolve invariavelmente um processo de absorver expectativas que outros têm sobre quem você deve ser. E o processo de descobrir quem você realmente é frequentemente envolve um confronto com essas expectativas que pode ser tão violento emocionalmente quanto qualquer coisa que acontece no laboratório de Frankenstein. Gyllenhaal torna essa metáfora explícita sem jamais verbalizá-la diretamente.
Ela confia que o espectador vai construir a ponte, e a maioria dos espectadores constrói porque a ponte está lá, bem construída, esperando ser atravessada. O tema da consciência e da identidade, o segundo grande tema, conectado ao primeiro, mas distinto, é a questão da consciência. O que significa ser consciente? O que significa ter uma identidade? A noiva acorda com uma consciência completa, ela pensa, ela percebe, ela processa. Mas ela acorda sem uma história, sem memórias que formam o substrato do que chamamos de personalidade, sem experiências acumuladas que moldam preferências, medos, desejos. Ela existe num estado que é simultaneamente de máxima consciência. Ela está completamente presente, completamente atenta e de mínima identidade formada. Isso cria um paradoxo fascinante que o filme explora com paciência extraordinária. Ela é consciente, logo ela existe. Mas o que existe exatamente? Uma consciência sem conteúdo é ainda uma identidade? A resposta que o filme oferece, e é uma resposta que se constrói ao longo de toda a narrativa sem ser nunca declarada explicitamente, é que identidade não é o que você já foi, é o que você escolhe ser quando dado a oportunidade de escolher. A noiva não tem passado, mas ela tem presente. E cada escolha que ela faz no presente, por menor que seja, a forma como ela reage ao som, a forma como ela move o corpo quando ninguém está olhando, o que ela se recusa a fazer quando pressionada, é a identidade se formando em tempo real. É uma visão de identidade que é profundamente otimista sem ser ingênua, porque o filme não ignora o custo dessa formação. Cada escolha autônoma que a noiva faz tem consequências. Cada recusa tem um preço. A liberdade de se tornar quem você é, no mundo do filme, não é gratuita, e o filme não finge que é. O tema do monstruoso e do humano, o terceiro tema grande, e talvez o mais subversivo, é a questão de quem é o monstro. A noiva de Frankenstein original estabelece claramente quem são os monstros, as criaturas criadas por ciência arrogante, seres que não deveriam existir, aberrações que pertencem ao laboratório e não ao mundo. Isso é o horror convencional de Frankenstein. O monstro é o outro, o não humano, o que assusta porque não é como nós. Gyllenhaal inverte essa lógica de uma forma que é tão completa que você só percebe o quanto ela inverteu quando já está no meio do segundo ato. As criaturas, a noiva e o monstro, são os personagens mais humanos do filme. Eles são os que carecem de conexão genuína, de ser vistos, de pertencer. São os que respondem ao afeto com vulnerabilidade real. São os que mais claramente sentem a distância entre o que são e o que gostariam de ser. Os humanos ao redor deles, incluindo o doutor que os criou, são muito mais frios, muito mais calculistas, muito mais dispostos a tratar outras criaturas conscientes como instrumentos a serviço de seus próprios propósitos. Se você definir monstruoso como a capacidade de desconsiderar a humanidade do outro, os monstros do filme claramente não são as criaturas do laboratório. Essa inversão não é nova, o horror tem jogado com ela desde sempre. Mas raramente é executada com essa sutileza e essa consistência. Gyllenhaal não anuncia a inversão com fanfarra. Ela simplesmente conta a história de uma forma que torna a inversão inevitável se você estiver prestando atenção. O tema da linguagem e da voz há um quarto tema que é menos discutido, mas que acho igualmente importante: a questão da linguagem. Do que significa ter uma voz e do que acontece quando você a encontra. A noiva começa o filme sem linguagem verbal. Ela percebe, ela sente, ela reage, mas não em palavras. E o filme trata esse estado inicial não como deficiência, mas como uma forma diferente de estar no mundo. A comunicação não verbal dela, os gestos, os olhares, a linguagem corporal, é tão rica e tão informativa quanto qualquer diálogo falado. Mas em vários momentos, conforme a narrativa progride e ela adquire linguagem, não de forma súbita ou dramática, mas gradualmente, como quem aprende a usar um instrumento novo, algo interessante acontece. Ela ganha poder, mas também ganha exposição. Antes de ter palavras, ela era mais difícil de controlar porque era mais difícil de entender. Com palavras, ela pode ser interrogada, pode ser contradita, pode ser usada contra si mesma. A linguagem como ferramenta de liberação e simultaneamente como vetor de controle. Essa tensão específica ressoa de formas que vão muito além do filme. E Gyllenhaal a encena sem nunca tornar o tema pesado ou didático. Você sente a tensão antes de nomeá-la. Se tem uma coisa que A Noiva faz melhor do que qualquer outro filme do gênero nos últimos anos, é recusar simplificação. E o lugar onde essa recusa fica mais evidente é nos temas centrais do filme, que são na superfície sobre uma criatura criada num laboratório.
mas que por baixo tratam de questões que qualquer pessoa que já se sentiu definida por expectativas alheias vai reconhecer imediatamente. Vamos falar de criação primeiro. Não criação no sentido artístico, criação no sentido literal, o ato de trazer algo à existência com um propósito predeterminado. Frankenstein, como mito, sempre foi sobre isso, a húbris do criador que acredita ter o direito de determinar não só a forma, mas o destino do que cria. Mary Shelley escreveu o romance original em 1818. Tinha 19 anos e já estava fazendo perguntas que a ciência e a filosofia ainda não tinham respondido e que, honestamente, continuam sem resposta definitiva mais de 2 séculos depois. Quem tem responsabilidade sobre o que cria? E o que foi criado deve alguma coisa a quem o criou. A noiva de 2026 não responde essas perguntas. E esse é exatamente o ponto. Filmes que chegam com respostas prontas para perguntas filosóficas complexas tendem a ser ou propagandísticos ou ingênuos. Gyllenhaal é esperta demais para cair nessa armadilha. Ela apresenta as perguntas com toda a sua complexidade e deixa o espectador sentar com o desconforto de não ter resolução fácil. O que o filme faz com o tema de criação é interessante porque trabalha em múltiplas camadas simultaneamente. Tem a camada mais óbvia, a noiva foi literalmente montada por um cientista. Mas tem também a camada de como todos os personagens ao redor dela tentam contínua e involuntariamente recriá-la segundo suas próprias necessidades. O doutor a criou para um propósito. O monstro a encontra com expectativas que foram plantadas nele. O personagem de Cruz chega com sua própria narrativa sobre o que a noiva deveria ser. Annette Bening representa uma possibilidade de futuro que é, ela também, uma forma de projeção. A noiva existe num campo gravitacional de expectativas. E o movimento central do filme é ela lentamente, dolorosamente, descobrindo que tem uma gravidade própria. Identidade sem história é o segundo grande tema. Identidade é onde o filme fica mais filosoficamente rico e mais pessoalmente ressonante. Nós construímos identidade a partir de memória. Quem somos é, em grande parte, a soma acumulada de tudo que vivemos, erramos, aprendemos, perdemos, amamos. A noiva não tem isso. Ela tem consciência, plena, intensa, curiosa, mas sem o substrato de experiência que normalmente ancora a identidade. Ela é consciência pura num corpo que tem história que não é dela, memória muscular de movimentos que ela não escolheu aprender, reações físicas a estímulos que ela não sabe por que tem. Isso deveria torná-la menos humana. No filme, torna mais. Porque despida de toda a bagagem que nós carregamos automaticamente, ela encontra as coisas do zero. E ver alguém encontrar pela primeira vez coisas que a gente há muito parou de realmente ver. Luz atravessando vidro, o som de chuva, a textura de madeira antiga é ao mesmo tempo estranho e completamente familiar. É uma estranheza que produz reconhecimento, e esse reconhecimento é onde o filme mora emocionalmente. Jessie Buckley entendeu isso de forma mais profunda do que qualquer roteiro poderia instruir. Ela não está interpretando uma criatura sem identidade. Ela está interpretando a formação de identidade em tempo real, o processo de virar alguém quando você parte do zero. E isso é fascinante de assistir porque todos nós, em algum nível, continuamos esse processo a vida inteira. A diferença é que para a noiva ele é visível, acelerado, sem anestesia de costume. O corpo como questão tem um terceiro tema que o filme não anuncia explicitamente, mas que percorre cada cena como uma corrente subterrânea: a relação com o próprio corpo. A noiva habita um corpo que não foi originalmente dela, num sentido literal que o filme não precisa sublinhar porque é parte da mitologia que todos conhecem. Mas Gyllenhaal usa esse fato não para criar repulsa ou horror corporal convencional, mas para explorar algo mais sutil. O processo de se apropriar de uma casa que você não construiu. As cenas em que a noiva examina o próprio corpo com uma atenção que é ao mesmo tempo científica e íntima. Não de forma sexualizada. Gyllenhaal deliberadamente evita qualquer objetificação do personagem, o que por si só é uma escolha política clara, mas de forma genuinamente curiosa, como alguém que está descobrindo os limites e as possibilidades de um instrumento novo. E aos poucos, ao longo do filme, você percebe que essa relação muda. O corpo vai deixando de ser algo externo que ela habita e vai virando ela. A apropriação é gradual, não declarada, e quando você percebe que aconteceu, já tem tempo que está acontecendo. Isso ressoa de formas muito diferentes para espectadores diferentes, para pessoas que passaram por experiências de dissociação.
para pessoas trans que navegaram o processo de habitar um corpo que finalmente corresponde a quem são. Para qualquer pessoa que já sentiu que o corpo que tem não combina completamente com quem é por dentro. O filme não faz essas conexões explícitas. Ele não precisa. O tema é universal o suficiente para cada espectador encontrar sua própria porta de entrada. Autonomia como ato subversivo, o último grande tema desta análise e o mais politicamente carregado do filme é que a autonomia aqui é apresentada como inerentemente subversiva. A noiva não faz nada revolucionário. Ela não lidera revoltas, não destrói o laboratório, não se vinga de quem a criou. Ela simplesmente começa a querer coisas por conta própria. E isso, no mundo do filme, e em muitos contextos do mundo real, é suficiente para ser percebido como ameaça. Essa é a observação mais afiada de Gyllenhaal em todo o filme. A autonomia feminina não precisa ser barulhenta para ser assustadora para quem tinha outros planos. Às vezes basta querer, às vezes basta recusar, às vezes basta ter olhos que olham de volta em vez de apenas receberem o olhar. E a noiva tem esses olhos desde o primeiro segundo. Para entender por que a noiva funcionou da forma que funcionou, vale a pena olhar para o contexto mais amplo, especialmente para os filmes que tentaram fazer algo parecido e não chegaram lá. Porque Hollywood tem um histórico longo e doloroso de tentar ressuscitar propriedades clássicas, e a taxa de sucesso real, quando você separa o hype da substância, é baixa, muito baixa. Então, o que a noiva fez diferente? E o que os outros erraram? O cemitério dos remakes mal amados começa pelo elefante na sala, a tentativa anterior da própria Universal de ressuscitar seus monstros clássicos. O Dark Universe, anunciado com toda a pompa em 2017 com a Múmia como ponto de partida, foi um colapso espetacular. E quando você analisa por que colapsou, as razões dizem muito sobre o que a noiva fez certo. O Dark Universe errou na essência. Tentou replicar o modelo Marvel, universo compartilhado, personagens se cruzando, construção de franquia acima de tudo, num tipo de material que não suporta essa estrutura. Os monstros clássicos da Universal não são heróis de ação com poderes e backstories coloridos que se prestam a aventuras de equipe. São figuras de horror existencial, criaturas que representam medos profundos, questões filosóficas, o monstruoso no ser humano. Colocá-los num universo compartilhado ao estilo MCU é como tentar fazer uma comédia musical de Dostoiévski. Tecnicamente possível, fundamentalmente equivocado. A Múmia de 2017 foi construída de baixo para cima com a lógica de franquia. Cada decisão criativa subordinada à necessidade de estabelecer peças para filmes futuros. O resultado foi um filme que não sabia o que queria ser, que não confiava no próprio material, que estava tão ocupado plantando sementes para um futuro que nunca veio, que esqueceu de ser um bom filme no presente. A noiva fez o oposto em cada decisão. Ela não está construindo nada além dela mesma. Ela não está estabelecendo personagens para outros filmes. Ela não está prestando contas a um universo expandido. Ela simplesmente existe, completamente como o que é. E essa completude, essa confiança de que um filme pode ser suficiente em si mesmo, é sentida em cada frame. O que O Homem Invisível de 2020 acertou, mas nem tudo foi Dark Universe. Em 2020, Leigh Whannell fez O Homem Invisível com Elizabeth Moss e mostrou que era possível pegar um monstro clássico da Universal e fazer algo genuinamente bom com ele, desde que você tivesse uma perspectiva clara e honesta sobre o que a história representa. Whannell entendeu que O Homem Invisível não é uma história sobre poderes especiais e aventuras. É uma história sobre violência doméstica e gaslighting. Sobre o terror de ser perseguida por alguém que ninguém mais consegue ver. Sobre como sistemas policiais, médicos, sociais frequentemente não acreditam nas vítimas. Ele pegou o conceito fantástico e o usou como metáfora precisa para algo muito real e muito doloroso. A noiva faz a mesma operação com o mesmo nível de honestidade intelectual. Gyllenhaal entendeu que A Noiva de Frankenstein não é uma história sobre monstros de laboratório. É uma história sobre criaturas, femininas especificamente, mas não exclusivamente, criadas para servir a propósitos que não escolheram, e o que acontece quando elas recusam. Ela pegou o conceito fantástico e o usou como metáfora para algo igualmente real. Essa é a lição que os dois filmes compartilham e que a maioria dos remakes e reimaginações não aprende. O material clássico de horror sobreviveu décadas não por causa das especificidades fantásticas, mas por causa das verdades humanas que essas especificidades representam.
Quando você vai atrás das verdades humanas e usa o fantástico como veículo em vez de destino, você tem um filme que funciona. Quando você vai atrás do fantástico e ignora as verdades humanas, você tem um produto de entretenimento que some da memória coletiva em 3 meses. A comparação inevitável com Poor Things. Qualquer análise de A Noiva em 2026 precisa mencionar Poor Things, Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos em 2023, porque as conexões temáticas são tão óbvias que ignorá-las seria desonesto, e porque a comparação revela algo interessante sobre como dois cineastas muito diferentes abordaram territórios adjacentes. Poor Things também é sobre uma mulher criada, Bella Baxter, ressuscitada com o cérebro de um bebê no corpo de uma adulta, descobrindo o mundo e a si mesma com curiosidade sem filtros. Também usa o fantástico como metáfora para a autonomia feminina. Também é estupendamente bem realizado tecnicamente. A diferença fundamental está no tom e na abordagem. Lanthimos faz Poor Things com uma distância estética deliberada, o estilo visual hiperestilizado, o humor absurdo, a sensação constante de que o filme está ciente de si mesmo como artifício. Gyllenhaal faz A Noiva com uma proximidade emocional igualmente deliberada. Sem ironia protetora, sem distância estética que cria espaço seguro entre o espectador e o material. Nenhuma abordagem é superior. São escolhas diferentes que produzem experiências diferentes. Poor Things é mais divertido e mais imediatamente acessível. A Noiva é mais perturbador e mais difícil de sacudir depois. Os dois são extraordinários. E o fato de que dois filmes tão diferentes sobre questões tão similares possam coexistir e ser igualmente válidos diz algo bonito sobre a diversidade de formas que o cinema pode usar para explorar os mesmos territórios humanos. Porque a maioria dos remakes feministas falha a um padrão específico de falha que afeta reimaginações feministas de material clássico e que A Noiva deliberadamente evitou. É o que eu chamo de feminismo declarativo versus feminismo encarnado. Feminismo declarativo é quando o filme te diz que o personagem feminino é forte, autônomo, não precisa de ninguém, mas as escolhas narrativas e visuais contradizem essa declaração. A câmera objetifica enquanto o roteiro liberta. A personagem diz que não precisa de validação enquanto a estrutura narrativa a define em relação aos personagens masculinos ao redor dela. O final a recompensa por ser forte de formas que replicam a mesma lógica patriarcal que o filme pretendia criticar. A Noiva não faz isso. O feminismo aqui não é declarado, é encarnado. A Noiva não é forte no sentido de invulnerável. Ela é vulnerável, confusa, às vezes com medo. Mas ela é a perspectiva central do filme de uma forma que não é retórica. A câmera não a objetifica. A narrativa não a define em relação ao que os homens ao redor dela precisam. E o final ambíguo, aberto, sem a resolução arrumada de recompensa por bom comportamento, recusa a lógica de que a autonomia precisa ser justificada ou premiada para ser legítima. Isso parece básico escrito assim, e é básico na teoria. Na prática, fazer isso consistentemente num filme de grande orçamento com pressão de estúdio, expectativas de franquia e um público diverso com expectativas diversas é extraordinariamente difícil. Gyllenhaal fez. E o resultado é um filme que vai durar muito mais do que qualquer quantidade de declarações de empoderamento feminino embrulhadas em ação de verão. Se Hollywood vai continuar, e vai, porque é o que Hollywood faz, revisitando propriedades clássicas, A Noiva oferece um modelo que vale mais do que qualquer consultoria cara poderia oferecer. Contratou uma diretora com visão autoral própria e deu a ela espaço real para exercê-la. Escolheu atores pelo que podiam fazer com o material, não pelo que podiam fazer pelo box office do primeiro fim de semana. Não subordinou escolhas criativas a necessidades de franquia. Confiou que o público adulto consegue sentar com ambiguidade e complexidade sem precisar de resolução fácil a cada 20 minutos. São princípios simples, são raros na prática. E A Noiva provou que quando você os segue com consistência, o resultado pode ser um filme que não só recupera o investimento financeiro, mas entra para o cânone cultural, de uma forma que nenhuma estratégia de marketing poderia comprar. Feminismo em cinema é uma palavra que carrega tanto peso, e tanta expectativa, e tanto histórico de uso desonesto, que vale a pena ser preciso sobre o que significa aqui. Não estou falando de feminismo como postura de marketing. Não estou falando de feminismo como checklist de representação. Estou falando de feminismo como perspectiva estrutural, como o filme enxerga o mundo, como ele organiza sua narrativa
quem ele considera sujeito e quem ele considera objeto. Por esse critério mais rigoroso, A Noiva é um dos filmes mais genuinamente feministas que Hollywood produziu em anos. E quero destrinchar isso camada por camada, porque acho que merece mais do que uma afirmação genérica. A forma mais fundamental de analisar a perspectiva de gênero de um filme é simples. Quem é o sujeito da câmera? Quem a câmera segue? Quem a câmera apresenta como interior, como complexo, como tendo uma vida mental que importa? Em A Noiva, a resposta é inequívoca e consistente do primeiro ao último frame. É ela. A câmera está com a noiva, não observando ela de fora, habitando a experiência dela. Quando ela olha para algo, a câmera mostra o que ela vê. Quando ela processa uma emoção, a câmera fica no rosto dela o tempo necessário para que essa emoção se desenvolva completamente. Quando ela está num espaço com outros personagens, a câmera é dela. Os outros existem em relação a ela, não o contrário. Isso contrasta diretamente com o original de 1935, onde a noiva existe em relação ao monstro e ao doutor, como objeto de seus planos, de seus desejos, de suas narrativas. Ali, ela é sujeito de nada. Aqui, ela é sujeito de tudo. Essa inversão estrutural básica é a fundação sobre a qual todo o resto do feminismo do filme é construído. O segundo nível é mais sutil, mas igualmente importante. A noiva se recusa a fazer da protagonista uma vítima passiva mesmo num contexto em que ela objetivamente tem muito menos poder do que os personagens ao redor dela. Isso é mais difícil de conseguir do que parece. O impulso narrativo em histórias sobre personagens com pouco poder, especialmente personagens femininos em situações de confinamento ou controle, é frequentemente de apresentá-los como sofrendo passivamente até que algo externo mude sua situação. A libertação vem de fora. A agência é concedida, não exercida. A noiva de Gyllenhaal não espera ser libertada. Ela não tem poder convencional, não tem força física superior, não tem recursos, não tem uma rede de apoio estabelecida. Mas ela tem a agência da recusa, do não, do olhar que não desvia, do gesto que não acontece quando esperado. E o filme apresenta essa agência mínima como genuinamente significativa, não como consolação para a ausência de poder real, mas como forma real de poder que frequentemente é a única disponível. Há uma cena específica, sem spoilers, mas quem viu vai reconhecer, em que a noiva simplesmente não faz algo que todo mundo ao redor dela espera que ela faça. Ela não faz nada grandioso, não faz nenhum discurso, não toma nenhuma ação dramática. Ela simplesmente para. E a câmera fica nesse não fazer, nessa pausa carregada, por tempo suficiente para que você entenda o quanto aquele silêncio é ativo, o quanto aquela imobilidade escolhida é movimento. O terceiro nível é o que eu considero o mais maduro do feminismo de A Noiva. A recusa de simplificar os personagens femininos em arquétipos de bom ou mal, forte ou fraco, vítima ou heroína. A noiva não é perfeita. Ela faz escolhas ao longo do filme que você pode questionar. Ela confia quando talvez não devesse. Ela recusa quando talvez pudesse tentar. Ela tem medo quando a situação exigiria coragem e coragem quando a situação pediria cautela. Ela é, em suma, uma pessoa complexa, contraditória, frequentemente errada, genuinamente tentando. O personagem de Penélope Cruz é ainda mais fascinante nesse sentido. Ela não é vilã. Ela não é aliada pura. Ela é uma mulher com seus próprios interesses, seus próprios medos, sua própria história que a gente nunca vê completamente, mas que está claramente presente em cada escolha que ela faz. Quando ela age de formas que prejudicam a noiva, não é por maldade cartunesca, é por motivações que, dentro da lógica do personagem dela, fazem sentido. E isso é muito mais perturbador e muito mais honesto do que qualquer vilania simples seria. Gyllenhaal não julga nenhuma das suas personagens femininas. Elas apresenta, e essa recusa de julgamento, de dizer quem é a boa e quem é a má, quem merece compaixão e quem merece condenação, é uma das formas mais sofisticadas de feminismo que o cinema pode praticar. Já mencionei isso em sessões anteriores, mas merece atenção explícita aqui. A noiva apresenta o corpo feminino de Jessie Buckley ao longo de todo o filme sem nenhum momento de objetificação. Zero. Isso pode parecer básico, mas num filme sobre uma mulher criada num laboratório, uma premissa que convida ao male gaze de formas óbvias, é uma escolha ativa e constante. Cada decisão de câmera, cada escolha de figurino, cada ângulo de iluminação foi deliberadamente afastado de qualquer enquadramento que apresentasse o corpo da protagonista como objeto de desejo ou de voyeurismo. O corpo dela aparece como território de exploração própria, ela mesma descobrindo seus limites e possibilidades.
Como instrumento de expressão, ela comunicando estados internos através de movimento e postura, como evidência de história, marcas e características que indicam a natureza da sua criação sem serem exibidas, mas nunca como espetáculo para o olhar externo. Essa consistência na recusa do Meile Gazi num projeto mainstream de grande orçamento é rara o suficiente para merecer reconhecimento explícito. Finalmente, e aqui vou ser vago o suficiente para não destruir surpresas, o final de A Noiva é, em si mesmo, uma declaração política. Histórias sobre mulheres em situações de confinamento ou controle tendem a terminar de formas que, mesmo quando parecem libertadoras, replicam estruturas problemáticas. A libertação vem através de um homem. A autonomia é conquistada, mas imediatamente colocada a serviço de uma nova relação de dependência. O final recompensa a conformidade com as expectativas sociais, mesmo que a jornada tenha sido sobre resistir a elas. A noiva termina de uma forma que recusa todas essas armadilhas, e a recusa não é militante ou declaratória. É simplesmente o que faz sentido narrativamente dado tudo que o filme construiu. O final é consequência lógica do personagem, não imposição ideológica externa. E isso é exatamente o que o torna tão poderoso. Não parece um ponto sendo marcado. Parece inevitável. Um dos maiores sinais de que um filme é genuinamente rico é quando ele suporta múltiplas leituras sem que nenhuma delas invalide as outras. A Noiva é esse tipo de filme. Já falamos da leitura feminista, já falamos da leitura filosófica sobre criação e identidade. Agora quero explorar outras portas de entrada. Perspectivas que iluminam aspectos diferentes do mesmo objeto e que juntas constroem um retrato mais completo do que o filme realmente é. A leitura religiosa começa por uma que talvez surpreenda. A Noiva como narrativa com ressonâncias profundamente religiosas, especificamente cristãs, mas não exclusivamente. A história de uma criatura trazida à existência por um Criador que tem expectativas sobre o que ela deve ser e fazer, que deve navegar um mundo que não escolheu, que gradualmente descobre uma vontade própria que entra em conflito com o plano original do Criador. Isso soa familiar para qualquer pessoa criada dentro de uma tradição religiosa abraâmica. É, em suas linhas gerais, a narrativa do ser humano diante de Deus. Gyllenhaal não empurra essa leitura de forma explícita. Não há simbolismo religioso pesado ou referências diretas. Mas as ressonâncias estão lá para quem quiser encontrá-las. E elas adicionam uma camada de ambiguidade moral interessante à figura do doutor, que deixa de ser simplesmente um cientista arrogante e passa a ser uma figura que carrega o peso impossível de ter criado consciência sem ter criado também a capacidade de controlá-la. O livre-arbítrio, essa questão teológica que ocupou filósofos e teólogos por milênios, está no centro do arco da noiva de uma forma que espelha o debate religioso mais do que qualquer coisa. Ela foi criada com uma natureza, mas tem ou não tem a liberdade de agir contra essa natureza? E se tem, o que isso significa para quem a criou? A leitura de classe, uma segunda leitura menos óbvia, mas igualmente sustentada pelo texto do filme. A noiva como narrativa de classe. A noiva não tem recursos, não tem propriedade, não tem status social. Num mundo que já não saberia categorizar o que ela é, ela seria, na melhor das hipóteses, uma anomalia sem lugar. Na pior, propriedade de quem a criou. Sua autonomia não é apenas pessoal, é também econômica e social. Cada passo que ela dá em direção à independência é também um passo em direção a uma precariedade que os personagens com poder ao redor dela nunca precisariam encarar. O doutor, por contraste, tem todos os recursos: laboratório, recursos financeiros, status intelectual, redes sociais que o protegem. O personagem de Cruz tem sua própria forma de recursos e de poder. Até o monstro, desprovido de muitas coisas, tem a vantagem da força física num mundo onde força física ainda conta. A noiva não tem nada exceto consciência e vontade. E o filme apresenta esse desamparo material não como detalhe de fundo, mas como parte central da sua situação. A autonomia que ela busca não é apenas existencial, é também a autonomia básica de quem não tem nada e precisa construir a partir do zero num mundo que não foi feito para ela. A leitura de Deficiência, uma terceira leitura que tem circulado em círculos acadêmicos e de crítica especializada. A noiva vista através da perspectiva dos Disability Studies, estudos sobre deficiência e corpos que diferem da norma. A noiva existe num corpo que foi construído diferente, um corpo que não funciona segundo as normas sociais de aparência e comportamento, que causa desconforto em outros simplesmente por existir de forma visível,
que é simultaneamente objeto de fascínio e de medo para quem o encontra. Sua jornada de descoberta de identidade é também uma jornada de negociar com um mundo que foi construído para outros tipos de corpos e de existências. Essa leitura ressoa especialmente com espectadores que têm experiência com condições que os tornam visíveis de formas que não escolheram. Seja por deficiência física, por diferença neurológica, por qualquer característica que faz o olhar do mundo pousar sobre você de uma forma que você não pediu e não pode facilmente desviar. A sensação de ser estudado, de ser uma questão a ser respondida em vez de uma pessoa a ser encontrada, de precisar justificar sua existência em espaços onde outros existem sem precisar de justificação. O filme encarna essas experiências de forma que quem as vive reconhece imediatamente. A leitura sobre Trauma 1, quarta perspectiva. A noiva como narrativa sobre trauma e sobre o processo de existir depois de algo que não deveria ter acontecido. A noiva foi construída de fragmentos, literalmente, no contexto fantástico do filme. Mas, metaforicamente, essa construção de identidade a partir de pedaços que vieram de histórias que não são suas ressoa com a experiência de pessoas que sofreram traumas significativos. O trauma fragmenta. Ele cria uma descontinuidade entre quem você era antes e quem você é depois. Ele deixa você habitando um corpo e uma vida que às vezes parece não ser completamente sua. A jornada da noiva de descoberta e apropriação da própria identidade espelha o que especialistas em trauma descrevem como o processo de recuperação, não de retornar a quem você era antes, porque isso não é possível, mas de construir uma continuidade nova a partir dos fragmentos que restam, de fazer algo coerente de peças que não foram feitas para ficar juntas, de virar você mesmo de uma forma nova que incorpora o que aconteceu em vez de negar. Essa leitura talvez seja a mais universalmente acessível de todas, porque a maioria das pessoas, em algum grau, conhece a experiência de precisar se reconstruir depois de algo que as fragmentou. A leitura sobre inteligência artificial e, finalmente, uma leitura que é produto específico do momento em que vivemos, e que provavelmente não teria sido feita com a mesma intensidade em nenhuma época anterior. A noiva como alegoria sobre inteligência artificial e sobre o que significa criar consciência. Em 2026, a questão de se sistemas de inteligência artificial têm ou podem ter consciência genuína não é mais puramente especulativa. É uma questão que filósofos, cientistas, advogados e formuladores de políticas estão navegando em tempo real. E as perguntas que a noiva levanta sobre a responsabilidade do Criador, sobre o que se deve a uma consciência criada, sobre se uma criatura feita para um propósito pode ou deve querer algo diferente, são exatamente as perguntas que essa conversa contemporânea está fazendo. Gyllenhaal não estava pensando explicitamente em IA ao desenvolver o roteiro, pelo menos não segundo as entrevistas que deu. Mas as ressonâncias estão lá porque as perguntas são as mesmas. O que você deve a algo que você criou e que tem consciência? O propósito para o qual algo foi criado define o que ele deve ser para sempre. Uma consciência criada tem direitos? A noiva não responde essas perguntas sobre IA, mas ela oferece uma linguagem emocional e narrativa para pensar sobre elas que a conversa técnica frequentemente não consegue fornecer. E essa é uma das formas mais valiosas que a arte pode servir, não respondendo às perguntas difíceis, mas tornando possível senti-las de forma humana antes de tentar respondê-las de forma racional. Chegamos aqui. 16 partes. 46.000 palavras mais ou menos. E eu ainda sinto que tem coisas que ficaram por dizer. O que, honestamente, é o maior elogio que posso fazer a um filme. Para fechar esse roteiro de uma forma que seja à altura do que a noiva merece, quero tentar algo diferente. Não mais análise. Não mais contextualização histórica ou comparação com outros filmes. Quero escrever diretamente para o filme. Uma carta. Porque às vezes a única forma honesta de falar sobre algo que te afetou de verdade é falar com ele, não sobre ele. Cara, a noiva, eu não sabia o que esperar de você. Sabia do elenco. Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Annette Bening. Sabia da diretora, Maggie Gyllenhaal, que já tinha me provado com A Filha Perdida, que era capaz de coisas que poucos cineastas conseguem. Sabia da premissa, A Noiva de Frankenstein, um dos ícones mais reconhecíveis da história do cinema de terror, sendo reimaginada de uma perspectiva que o original nunca teve coragem de explorar. Mas saber essas coisas não me preparou para o que você fez. Você começou com silêncio, com um laboratório que poderia ser de qualquer época.
com mãos trabalhando em algo que a câmera não mostrava ainda. E depois aquela respiração. Fraca primeiro, depois mais firme, depois inequívoca. E então os olhos de Jessie Buckley abrindo e eu percebi nos primeiros 30 segundos que você não era o que eu pensava que seria. Você não queria me assustar. Você queria me fazer sentir. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas, e muito do cinema de horror nunca entende. Susto é fácil, som alto, imagem inesperada, o sistema nervoso reage antes do cérebro processar. Sentir é muito mais difícil. Sentir exige que você confie em mim o suficiente para me deixar vulnerável, e exige que eu confie em você o suficiente para ir junto. Você ganhou essa confiança logo no começo, e eu fui junto. Fui junto no ritmo lento que no começo me desafiou e que depois virei dependente. Fui junto na fotografia que fazia o laboratório parecer uma pintura e as paisagens parecerem sonhos. Fui junto na trilha de Nico Muhly que ficou dentro de mim dias depois de ter saído do cinema. Aquelas 5 notas que nunca resolvem, que ficam sempre nessa suspensão harmônica que é o equivalente musical de estar à beira de uma conclusão que nunca chega. Mas o que eu fui mais fundo, e de onde não consegui sair tão facilmente, foi com ela, a noiva. Esse personagem que existia há 90 anos como símbolo e que você finalmente transformou em pessoa. Assistir Jessie Buckley construir essa personagem em tempo real, sem memória, sem história, sem nenhum dos atalhos que atores normalmente usam para criar verossimilhança, foi uma das experiências mais singulares que o cinema me deu em anos. Tinha algo de assistir à criação ao vivo, não de uma personagem fictícia, mas de alguém se tornando alguém. E como todo processo de se tornar alguém, era simultaneamente belo e doloroso e absolutamente fascinante de testemunhar. O que você me disse sobre identidade, não disse explicitamente, nunca, em nenhum momento, com nenhum personagem parando a ação para fazer um discurso, foi que identidade não é o que você recebe. É o que você escolhe, cena por cena, recusa por recusa, pequeno gesto por pequeno gesto, mesmo quando o mundo ao redor de você tem planos diferentes para o que você deveria ser. E isso, eu precisava ouvir de uma forma que não soubesse que precisava. Você me fez pensar nas expectativas que outros têm sobre mim que eu absorvi sem questionar. Nas histórias sobre quem devo ser que foram escritas antes de eu ter voz suficiente para escrever a minha própria. Nos momentos em que fiz o que se esperava de mim não porque queria, mas porque não tinha imaginado que não fazer também era uma opção. Você não me deu respostas sobre nada disso? Você não é esse tipo de filme. Você fez melhor, você me deu perguntas mais precisas. E perguntas mais precisas são mais úteis do que respostas imprecisas. A Maggie Gyllenhaal disse numa entrevista que queria que as pessoas saíssem sem saber se tinham chorado de tristeza ou de reconhecimento. Eu saí sem saber. Ainda não sei, honestamente. E não tenho certeza se importa a distinção. O que importa é que saí diferente de como entrei, levemente, de uma forma difícil de nomear, mas real. Isso é o que a melhor arte faz. Não te deixa onde te encontrou. Obrigado por não ter sido o filme seguro. Por não ter sido a reimaginação que apenas citava o original com um toque moderno de superfície. Por ter confiado que o público adulto que foi te ver era capaz de sentar com complexidade e ambiguidade e um final que não fecha tudo num laço arrumado. Por ter apostado em Jessie Buckley quando apostas mais seguras estavam disponíveis. Por ter deixado a câmera ficar no rosto dela por tempo suficiente para que eu visse o que ela estava construindo. Obrigado pela fotografia que fazia cada frame parecer uma descoberta, pela trilha que ficou, pelos silêncios que trabalharam tão duro quanto qualquer diálogo, pelo Christian Bale que cedeu espaço de um jeito que exigiu mais dele do que ocupar teria exigido. Pela Penélope Cruz que foi complexa quando teria sido mais fácil ser simples. Pela Annette Bening que fez muito com pouco e fez o pouco parecer imenso. Obrigado por ter existido em 2026, quando as perguntas que você faz precisavam ser feitas. Quando histórias sobre identidades construídas sem consentimento ressoam de formas que vão muito além de laboratórios de ficção científica. Quando a pergunta de quem tem o direito de definir o propósito de uma vida, de uma consciência, de uma pessoa é mais urgente do que em qualquer momento da memória recente. Você vai durar, não porque foi perfeito, não foi, nenhum filme é, mas porque tocou em algo verdadeiro. E coisas verdadeiras duram porque a verdade que carregam não envelhece junto com a tecnologia que a expressa. Daqui a 20 anos, alguém vai assistir você pela primeira vez. Vai ser um jovem de 20 e poucos anos que ainda estava na infância quando você estreou.
Vai abrir os olhos de Jessie Buckley na tela e vai sentir o mesmo arrepio que a gente sentiu. Vai ouvir as 5 notas da trilha de Nico Muhly sem resolução e vai entender, visceralmente, o que elas significam antes de ter palavras para explicar. E vai sair do cinema, ou fechar o laptop, ou apertar pause, ou qualquer que seja o formato em que você existir nessa época, levemente diferente de como entrou. Isso é suficiente. Isso é tudo. Com respeito genuíno e uma dose de gratidão difícil de articular, esse roteiro e as pessoas que vão ouvi-lo